Oi, gente, tudo bem? Agora estamos começando um programa hoje muito especial, nosso 63º programa, mas é o primeiro programa que nós vamos Ao vivo na rádio. Ao vivo na rádio 1500 AM. Então, quem tiver o rádio perto pode acompanhar pelo rádio aí. E nós estamos aqui hoje com o Felipe, né? Bom dia, Felipe. Bom dia, obrigado pela audiência de vocês. Hoje a gente pode falar bom dia, né? Já que não está mais só no Facebook. Agora que estamos na rádio, nós podemos falar bom dia. Bom dia. Nós estamos aqui com o Renato Claro, que é uma figurinha carimbada do sistema de franquia. Muito obrigado por você ter aceito aí o nosso convite, ter vindo aqui. E hoje é um programa também especial. Nós estamos iniciando um novo ciclo, né? Esperamos aí no Brasil, um novo presidente, entendeu? Estamos acreditando muito nessa nova proposta. Quem viu lá atrás, quando o Fernando Henrique assumiu, era um momento muito parecido com esse. Tinha que fazer grandes mudanças no país, foram difíceis. Nós ainda comprávamos linha telefônica na época, tinha gente que até ganhava dinheiro alugando linha telefônica, e aí foi feita a privatização das teles e uma série de outras medidas. Foi muito difícil, porque foi muito combatido isso, houve muita resistência, e eu acho que não vai ser diferente agora com o Bolsonaro, não. Não vai ser esse mar de rosa que está aparecendo, não. Vai ter muita resistência, mas eu acho que tem que ser assim, né, para fazer as mudanças. Independente de tudo, acho que só o otimismo do mercado já vai ajudar bastante. É que o otimismo do mercado, ele vai na expectativa. Então, se as medidas que ele propõe ocorrerem, aí o otimismo vai se fortalecendo, né? E para os negócios, por franchising, eu acho que vai ser espetacular, né? O que você acha, Renato? Paulo, a gente já viveu isso no passado, lá quando, por mais que a gente tenha reclamações da época do Collor, né? Sim. Mas ele fez uma revolução em termos de abertura de mercado, coisa assim, que possibilitou a vinda de diversos negócios para o Brasil. Então, muitas até franquias que nós temos hoje no Brasil, no ano 91, 92, entrou muita gente, justamente por causa da queda das barreiras de importação. Exatamente. Lembra que ele falava que a gente andava de Fusca? Não lembro o que era. Não, de carroça. De carroça, de Fusca. isso. De carroça. E era verdade. E era verdade. Os carros eram as carroças. Então, assim como o Collor foi um governo extremamente controverso, teve problemas, mas teve o seu lado muito bom. Então, a gente acredita que, por mais que tenha ruído, por mais que tenha animosidades, coisas assim, essa visão mais liberal de mercado, uma coisa mais pró-mercado, o otimismo está muito grande. Nós, particularmente, nunca fizemos tanto negócio. Eu espero que esse programa seja um marco. O primeiro programa após o primeiro programa pós-Bolsonaro, que a gente sinta orgulho disso. Vamos torcer para dar tudo certo. Mas antes eu queria falar um pouquinho com o Renato, contar um pouquinho da experiência dele. É uma figurinha carimbada que está aí no mercado há muitos anos. Então eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência em outros setores, antes de você entrar no franchising e depois com a entrada sua no franchising. Como foi a sua entrada no franchising? Como você conheceu? Como você veio parar aqui? Conta um pouquinho da sua vida antes de a gente entrar no assunto, que o pessoal vai ver que você manja muito. Na verdade, eu entrei muito cedo, né, muito jovem. Eu me formei, passei um tempo na Unilever, que era o grande sonho, né, ser trainee da GC. Antigamente era GC, Bank Boston. Qualquer multinacional. Era GC, Bank Boston City, era o grande sonho de todo mundo. Eu fui trainee na GC Lever. Depois fui para o Grupo Pão de Açúcar, onde eu comecei a ter meu primeiro contato com varejo mesmo, né? Porque o interessante do Grupo Pão de Açúcar é que o produto lá é um modelo de loja. Então nós tínhamos 9 modelos de loja naquela época, entre mini box, super box, video box, photobox, pão de açúcar especial, extra, jumbo, eletro.
Nós tínhamos vários modelos de loja e isso foi uma grande escola de varejo. Até hoje eu admiro muito a Pão de Açúcar como empresa, foi certamente uma grande escola. De lá eu fui morar na Europa e quando eu voltei para o Brasil, pós-plano Collor, né? Quando eu voltei para o Brasil, um dos ex-sócios do Grupo Pão de Açúcar me convidou com 25 anos para montar, trazer uma franquia americana para o Brasil, a Fast Signs, e eu então, com 25 anos, me tornei master franqueado da Fast Signs para o Brasil. Obviamente eu tinha a vantagem de ter sócio capitalizado, né? Era uma situação bastante interessante e justamente por isso que eu ressalto essa questão, quer dizer, a vinda da Fast Signs para o Brasil, assim como Alpha Graphics, como Quick Copy, como Postnet, como Precision Tune, como Fast Frame, várias que vieram nessa leva em 91, 92, 93, foram graças à queda das barreiras de importação. Que o Collor e o dólar também, naquela época, ajudava muito. Ajudava, mas no nosso caso especificamente era tecnologia, a gente não podia importar tecnologia. Então, Alpha Graphics, Fast Signs, a gente estava travado, porque não podia trazer tecnologia. Quando a gente saiu daquela lei de informática absurda que fechou com o Brasil e aí abriu. O Brasil deu um salto, realmente. Deu um salto, naquele momento foi um salto impressionante, né? Então, eu fiquei 10 anos como master franqueado da Fast Signs, quando resolvemos vender a empresa, e desde então eu tenho me dedicado ou ao mercado de comunicação visual, que era o produto da Fast Signs, sinalização, né, e branding e comunicação, ou participando de algumas franqueadoras em cargos de diretoria ou até presidência. E de 11 anos para cá eu tenho uma consultoria, Fast Signs, que é uma empresa de consultoria e participações. Então nós participamos do capital de algumas franqueadoras e temos a empresa de consultoria que desenvolve uma série de trabalhos aí na área de varejo e franquias com um viés um pouco mais financeiro. E como você vê a evolução do franchising, da época que você começou até hoje? O franchising mudou muito, o mercado mudou, o franchising teve que se adaptar, como você viu isso? Mudou. Como a gente começou muito cedo, né? O Paulo já era um ator nessa época importante, uma referência já pra gente nessa época, mas eu dizia assim, olha, eu diria que a década de 90, o franchise era uma época romântica, né? Que era um negócio onde os franqueadores estavam à frente dos negócios, né? Então, era a época que a gente tinha contato corpo a corpo com grandes empresários, hoje grandes empresários, como o Carlos Martins, o Alberto Saraiva, era todo Alberto mundo, Alberto Carneiro, todo mundo na linha de frente, a gente tinha contato direto com esses caras. Com o desenvolvimento do mercado, vamos dizer assim, os anos 2000 foram os anos da profissionalização. Então você criou uma carreira, criou uma estrutura profissionalizada para o franchising. E esses empreendedores, esses empresários, acabaram passando para um nível mais alto, porque os negócios começaram a ficar grandes, começaram a escalar, né? Então você criou um layer aí, um nível de profissionais de franchising. Isso foi uma grande diferença, né? Faz uma grande diferença. Pra você ter ideia, Paulo, meu primeiro franqueado que teve problema financeiro, e não tem nada a ver tinha nada a ver com a Fast Signs, ele teve problema financeiro no mercado de capitais, no mercado de bolsa, e eu tive parada respiratória. Pra você ter ideia do nível de proximidade. De proximidade, comprometimento que a gente tinha com o franqueado. A frase era, naquela época a gente falava isso, batia no peito e falava assim, o sucesso da franqueadora depende do sucesso do franqueado, porque era muito mais próximo. Hoje em dia, com a escala que as franquias chegaram, isso mudou. Hoje é um negócio totalmente profissionalizado, né? Isso mudou um pouco, não dá, né? Imagina um cara com 700 franqueados. Vai infartar para cada um. Não dá, né? Ele tem equipe para infartar. Não, então, alguns conceitos mudaram. Hoje, por exemplo, você falar de repasse de franquia é a norma, é o normal. Normal. É coisa da vida. A gente até vê isso com bons olhos, porque fala assim, eu preciso oxigenar o sistema. Quem investe numa franquia hoje, uma das coisas que a gente recomenda muito olha a sua estratégia de saídas. Quer dizer, se um dia você quiser ou precisar vender esse negócio, ele tem liquidez? Então, isso a gente fala abertamente hoje. Lá no passado, nossa, era para a vida toda, né? Era um negócio para a vida toda, era que nem emprego para a vida toda. Era que nem emprego.
Hoje em dia, não. Agora, uma coisa que a gente tem notado é que como o mercado amadureceu muito aqui no Brasil, e isso acontece lá fora, e eu sempre pergunto isso para os consultores que têm vindo aqui, a gente tem visto uma dificuldade muito grande para a sobrevivência de novos franqueadores, né? Franqueadores que entram no mercado, o mercado já está extremamente competitivo, com empresas grandes dominando aí a expansão, eles têm muita dificuldade de ultrapassar as barreiras de crescimento, né? Como é que você vê isso e como é que você vê que poderia ser melhorado esse caminho aí para os novos franqueadores? Na verdade, assim, sob o nosso ponto de vista, assim, muita gente lança uma ideia, um conceito e já parte para a franquia de imediato. Eu fiz uma unidade e parto para a franquia. Uma franqueadora, ela não é um negócio tão sutil, assim, tão simples. Ela tem um custo muito alto. Então todo mundo acha que com pouco dinheiro eu vou virar franqueador e vou ficar milionário. Não é bem assim. Cada negócio é diferente. Mas a conta que poucas pessoas fazem é o seguinte: olha, antes de você partir para a franquia, qual deveria ser a tua operação, o tamanho da tua operação própria, para que isso sustente o teu negócio? E a franquia é uma estratégia de expansão, é o a mais. Mas eu talvez precise de uma base de faturamento próprio para sustentar o negócio antes de partir para a franquia. A pessoa normalmente parte para a franquia para aumentar o lucro, né? Vou vender, vou ganhar dinheiro com royalty, vou ganhar com taxa. Antigamente dava para fazer buraco. isso, que era tudo pequeno, todo mundo começando, então dava para o cara crescer com o dinheiro do franqueado e ir se estruturando, porque estava todo mundo começando ali. Hoje não dá mais fazer isso. Eu acho que o seu posicionamento é perfeito. Nós temos sentido que esse é o caminho que mudou. Isso já é uma mudança grande no sistema de franquia. Porque o que acontece? A empresa, para ela crescer primeiro com unidades próprias, precisa ter capital. E aí é capital próprio ou de acionistas, que aí abre oportunidade para ter sócios, né? Porque, infelizmente, se você pegar dinheiro em banco, o risco aí fica muito alto com os juros que a gente tem. Mas você colocou, acho que, perfeito. Não, e cada negócio é diferente, não existe regra. A gente tem que fazer a conta ou o projeto de cada um de maneira diferente. Então, tem negócio que eu preciso ter lá uma indústria, aí eu tenho unidade de varejo, eu vou franquear. Tem outros onde eu preciso ter, eu preciso garantir, por exemplo, que eu tenho 5, 6, 8, um número que for, unidades próprias para eu garantir o meu faturamento e a minha sobrevivência. Sabe por quê? Senão você vira pirâmide. Você vai virar pirâmide. Não, você volta para aquela história que eu preciso vender. Não, você vai vender de qualquer jeito para qualquer um. Para entrar receita, que senão eu quebro. Então eu precisaria, em tese, garantir que a minha estrutura está paga e eu estou ganhando dinheiro com a minha operação antes de partir para a franquia. A inversão desse valor, que é aquela fantasia que as pessoas têm que eu crio um negocinho e já vou sair franqueando, acontece, entende? Mas é que nem startup. Né? Muito difícil. Você vê lá... Tem que ser um negócio espetacular. É um unicórnio. Quantos unicórnios você tem para quantas startups que não deram certo e aquelas ficam no meio do caminho. É mais ou menos essa conta. E não tem receita. Cada negócio é um negócio, a gente tem que analisar. Por isso até que a gente vê esse pessoal que faz copy-paste de projeto, de contrato, né, de coisa assim, não, meu amigo, não funciona assim, não funciona assim. O mercado profissionalizou muito. E uma pergunta, a gente está vendo agora o mundo evoluindo, né? Surgiram, o e-commerce está forte agora, novas tecnologias, aplicativo, o pessoal comprando por aplicativo, principalmente a parte de alimentação. A confiança nesse tema crescendo, né? Que antes as pessoas tinham medo de comprar na internet, agora todo mundo deu uma rotina normal, né? De compra na internet. E o franchising, o varejo no geral, né? Tá enfrentando mudanças nesse sentido. Como você vê o franchising enfrentando essas mudanças? Você acha que para uma rede de franquia é mais difícil se adaptar, ter essa velocidade que o mundo atual exige? Como você enxerga isso? O que você acha que deve ser atualizado no sistema de franquia para enfrentar essas mudanças?
O filho lá do Franklin Covey fala muito sobre confiança, né? Então, quando você tem um sistema baseado em confiança, onde eu acredito que o franqueador faz o seu trabalho, e o franqueador faz, efetivamente, agrega valor, né, para o negócio, ele consegue fazer evoluções, ele consegue criar novas coisas ou trazer novas tecnologias e implantar isso rápido. O fundador do Starbucks tem um livro dele onde ele fala que não acredita em franquia, de maneira muito clara. Porque ele fala assim, primeiro, ele não precisa de capital de terceiros, ele vai à Bolsa de Valores e capta isso, né, ele capta dinheiro e ele põe nas lojas dele. E por que ele fala isso? Porque quando ele quer fazer uma mudança qualquer, digamos que amanhã ele queira mudar o nome do Starbucks para Maria. Ele capta dinheiro no mercado, ele vai em 6 meses e ele trocou tudo. Ele dá uma ordem, põe o dinheiro na mesa e troca tudo. Quando a gente tem uma rede de franquia, eu não consigo fazer isso. Porque eu dependo do momento do franqueado, se ele está capitalizado para aquilo. Tudo mais difícil. É tudo mais difícil. E aí vem esse tema do sistema baseado em confiança. Quando eu tenho confiança, eu consigo inovar e fazer com que a rede venha junto. Então são 2 fatores principais. Primeiro, saúde financeira do negócio. O negócio tem que ser bom, Lógico. Tem que deixar dinheiro para que eu tenha gordura para poder, inclusive, inovar. E aí, uma vez que eu tenha isso, quer dizer, eu tenho um sistema saudável financeiramente, a segunda palavra é confiança, para que a inovação flua com menor custo. Eu não tenho tanta briga. Nós participamos, quando eu estava numa empresa Publitas, nós fazíamos sinalização de grande porte e fornecíamos para todo o mercado de alimentação. Né? McDonald's, Outback, todos os grandes de alimentação internacional, nós fazíamos a comunicação visual deles. E um desses caras foi implementar o café da manhã no Brasil. Né? A ordem direta foi assim, olha, implemente todas as minhas lojas próprias. Em 3 meses. Então era um investimento de 8 milhões de reais para a gente colocar só a sinalização. Né? Vamos implementar em 3 meses, vamos implementar todas as lojas próprias. Mas e os franqueados? Os franqueados você vai negociar 1 a 1. Nós temos que negociar 1 a 1, porque eu preciso saber se o franqueado de Fortaleza está capitalizado para fazer esse movimento agora e por aí vai. Então, mesmo numa rede líder mundial, super capitalizada, a gente percebe essa diferença de velocidade na mudança. Então, e hoje a gente vê o impacto, por exemplo, o pessoal de alimentação implanta um iFood. Isso abre uma série de oportunidades, né? O delivery e tal, mas me come 20% do faturamento. É uma situação esse trade-off não extremamente fácil, complicada. não é simples, né? Então, esses desafios, a cada inovação vem tem um lado bacana, eu vou atingir mais clientes, eu consigo fazer uma série de coisas, mas o custo é muito alto. Né? Nesse exemplo específico que a gente falou do iFood, as comissões são muito altas, isso machuca muito o resultado de uma loja. Né? A gente sabe até que ponto isso é positivo, né? Para alguns vai ser muito positivo, para outros não necessariamente. Então, por isso que eu digo, eu acho que você tem 2 vetores. O primeiro, o negócio tem que ser muito saudável financeiramente, isso a gente tem que garantir, senão não vale a pena nem fazer um negócio. Mas segundo, tem que haver confiança em todo o sistema. Mas isso não é uma coisa exatamente que coloca em xeque o sistema de franquia, porque ele tem que se atualizar, senão ele vai perder força em relação ao mercado, porque as novas tecnologias estão entrando, muitas delas competindo com a franquia, outras redes usando sendo muito mais flexíveis, e isso o consumidor quer. Ele quer comprar a hora que ele quer, do jeito que ele quer, e retirar onde ele quer ou receber. Compra na internet, retira na loja, troca em outra loja. Mas quando eu falo sobre confiança, eu estou falando justamente isso. Por exemplo, um tema recorrente no mercado de franquia é o omnichannel, né? Trabalhar em todos os canais. Um dos principais produtos da Kickoff é assessorar quem quer comprar franquia. E vira e mexe, a gente se bate com essa questão e fala assim, poxa, mas eu vou ter lá a minha loja, mas eu não vou, o e-commerce da franqueadora não vai concorrer com a minha loja? Então, assim, quando não existe uma relação equilibrada e confiança das partes que estamos trabalhando para a mesma finalidade, você trava todo o processo. Por isso que eu falo, você tem que ter resultado econômico, sim, e tem que ter confiança no sistema. O que a gente fez na Fast Signs lá atrás? Antes de existir comércio eletrônico, então nós implantamos um negócio chamado compras nacionais, ou vendas nacionais, clientes de grande porte. E isso tinha que ser centralizado.
Então eu fazia venda nos Estados Unidos, a gente fornecia para American Airlines, aqui a gente fornecia para TAM, né, no Brasil inteiro. Essa venda é centralizada. Como é que a gente resolveu o problema da participação do franqueado nesse processo? Olha, eu, dentro do possível, eu vou pegar aquele pedido e vou mandar para o franqueado faturar, primeira coisa, e segundo, o lucro dessa operação, parte fica para reinvestimento nessa estrutura de vendas nacionais e parte vai para o fundo promocional, que acaba, de uma forma, fomentando os franqueados. Então, quando você parte de boa fé, com confiança e coisa assim, você consegue que as pessoas venham junto e participem do avanço. Quando você tem um sistema já mais onde não há esse nível de confiança, onde há desconfiança o tempo todo, o que esse cara está ganhando, ele vai competir comigo, essa nova tecnologia, esse novo canal vai me prejudicar, aí a coisa não anda. Então, eu realmente acho que é um desafio e aí tem que ter muita maturidade de todos os envolvidos e a gente vê franqueadores muito preparados para isso hoje no mercado brasileiro, é o que a gente tem visto, o pessoal muito aberto a trabalhar. Tem outros não tão preparados e do ponto de vista dos franqueados a situação é pior. Talvez por inexperiência, coisa assim, eles são muito mais, por uma talvez uma visão menos ampla do negócio, né? Ele tem que o negócio dele é aquela loja dele, né? Ele não fica sonhando com o big picture. E outra coisa, aproveitando aí um gancho aí, nós que já estamos aí há um bom tempo no mercado, a gente vai vendo a história passar na nossa frente, né? Então, o que acontece? Muitos negócios, eles vão sofrendo com a obsolescência. Sim. E, aliás, aproveitando o gancho da FESAID, esse é um negócio que teve uma mudança bastante forte do físico para o digital, que eu acho que eles até demoraram aqui, lá nos Estados Unidos também, depois foi comprada a empresa, e aí deu uma virada, uma guinada, hoje é uma empresa muito forte na área digital, e aí só como um exemplo, né, que muitos negócios, a gente já viu até alguns desaparecerem, como loja de disco, Blockbuster, que eram franquias, né? A Planet Music, né? Do nosso amigo Tozinho. Um abraço pro Tozinho. Aí, então, isso acontece também, quer dizer, fora essa evolução toda de mercado, tem o seu próprio negócio que pode, às vezes você não está enxergando que ele vai mudar, e se você não mudar, vai você e toda a rede vai embora. Mas por isso que eu te coloquei que você tem dois vetores na inovação. Você tem o vetor, o negócio ser saudável financeiramente e a confiança. O saudável financeiramente, eu vivi isso, porque quando nós trouxemos a Fast Science para o Brasil, o negócio era adesivo recortado. Fazer placas, banners, decoração de carro, mas a tecnologia básica era recorte de adesivo por computador. E eu peguei todo o momento da transição para a imagem digital. E a gente não sabia qual tecnologia iria vencer, né? Então nós tínhamos impressão a cera térmica, tínhamos impressão a jato de tinta, tínhamos impressão gigantografia. Então nós pegamos todo esse momento de transição para a impressão digital. Então hoje você fala de impressão digital, é uma coisa comum, mas a gente não sabia, era VHS ou Betamax. Então, sabia qual dos dois o mercado ia usar mais. Isso, por isso eu preciso ter reserva financeira para poder acompanhar a obsolescência. Eu sei que de 2 em 2 anos eu tinha que trocar tudo na minha empresa. Eu sabia, isso era a regra do jogo. Eu tinha que trocar tudo na minha empresa. É um custo bastante alto. Por isso eu tenho que ter margem, eu tenho que ter uma empresa relativamente grande. Por isso que a Fast Science chegou a 25 lojas aqui no Brasil e parou. Por quê? Porque não cabia em qualquer lugar. Precisava uma operação grande para acompanhar essa corrida tecnológica, que hoje está diferente, né? Hoje já é outro negócio. Então a gente tinha esse problema de gerar gordura para poder investir. Por outro lado, nós tínhamos uma confiança absoluta que a Fast Science lá em Dallas, quando eu chegava na convenção em janeiro, eles passaram o último ano testando todas as tecnologias e na convenção já nos apresentavam, testamos tudo isso, a nossa recomendação é esta por causa disso. É por isso que eu digo a confiança que a franqueadora está fazendo o que ela tem que fazer. Então, quando a franqueadora investe em pesquisa e desenvolvimento mercadológico, me entrega o pacote pronto, fala, é isso, essa é a tecnologia, é assim que se vende isso, e está aqui todo o programa de marketing para eu chegar no Brasil já pedalando aquele negócio,
Isso não tem valor. E depois Esse é o franqueador ideal. Caminhou muito para sinalização digital mesmo, no sentido... Sim, não, mas isso de 10 anos para cá. Né? Agora mais recente, Mais recente. né? Hoje é tudo digital. Não, mas você não consegue decorar um carro com digital. Não, Né? Um isso caminhão, sim. um helicóptero. Eu tenho, assim, os nossos grandes ícones daquela época era a Mil Resgate de Saúde, helicópteros, ambulâncias. Você não consegue fazer isso com o digital. Claro. Então isso não vai sumir nunca. Naquela época dizia-se assim, quando nós trouxemos a Fast Science Brasil, dizia assim, vocês vão acabar com a serigrafia. Não vamos. Serigrafia é para alto volume. A sinalização com adesivo é para baixo volume. São coisas diferentes. Então o digital, para você ter ideia, o digital, quando começaram a implantar digital em cinema, por exemplo, você chega lá no Cinemark, né? Tá lá os painéis digitais. Que é a coisa mais irritante que você está procurando o horário do seu filme e de repente vira a tela? Isso já Ou tem você meio tá- acontecido. Você está no McDonald's, você está vendo lá qual pacote você vai comprar, vira a informação. Isso é extremamente irritante. Então, Isso é verdade, houve um mesmo. aprendizado aí na sinalização digital de muito tempo para as pessoas aprenderem. Olha, aquele Mas painel pessoal ali é ainda não promocional, aprendeu muito bem, aquele não, ali viu? aquele ali mostra o sanduíche gostoso, dá para mim abrir o apetite, mas o menu board, não mexa nele, porque é irritante. Isso é verdade, você Mas tem tem muita razão. gente errando. Você vai no McDonald's, Burger King, no KFC, fica lá. Não, no o Taco Cinemark, Bell você também, falou, fica lá é girando. perfeito. Contrate o É especialista. irritante. né? Não dá nem tempo pra você ver que o horário do filme Não já... é? Você está procurando, o cara muda a tela. Fala, "Pô, aí você pode ver no aeroporto. Você está lá vendo aquele painel em cumbica gigantesco, vendo o horário do seu voo, de repente, muda tudo. Que ódio que eu tenho daquilo. Então, agora que eu estava achando o meu voo, as pessoas... Depois de 10 minutos olhando, Aí achou tem o que voo. esperar, tem que esperar a vida. Então, cada mercado tem a sua idiosincrasia, né? Tem a É. sua especificidade. Especificamente, comunicação visual tem os seus, né? Sinalização tem os seus. A gente conhece razoavelmente bem, tem os seus. Mas todos os mercados são assim. Você vê a Fast Frame, por exemplo, que o nosso amigo Rodrigo Viegas passou, né, com a Fast Frame, em termos também de evolução de Sim, produto. verdade. Mas a serra de cortar, aquela serra de cortar a moldura no Passepartout. ângulo, continua mesmo. Não, a máquina de cortar o passepartout lá, que é outra, Isso. que é a... Como é que chama aquilo? O robozinho lá. Não lembro o nome daquela. Continua a mesma. Então, o básico Lógico. continua. Agora, ele introduziu a impressão digital, ele faz a impressão do pôster sob demanda, tem uma série de coisas interessantes. Então, cada negócio tem a sua evolução. Gráfica também, quanta coisa mudou, né? Quanto? Deixa eu perguntar, você falou do franqueado, que às vezes é mais difícil franqueado, que a visão dele é mais um negócio, ele tem aquela loja, então ele vê o small picture, né? Então eu vou perguntar, para que tipo de pessoa a franquia é mais indicada? Um cara que quer trabalhar no dia a dia, quer ser um operador que já conhece daquele segmento? Bom, por favor. Vamos lá. Mostra A gente coisa tem a mais. seguinte percepção. Dá as dicas aí. Quando nós aconselhamos alguém a comprar uma franquia, que é o carro-chefe da minha empresa hoje, né, da Kickoff hoje, nós sempre falamos, é comum as pessoas chegarem e falar, eu quero uma loja de chocolate. Por quê? Porque eu gosto de chocolate. Ora, se você gosta de chocolate, compre e coma. O fato de você gostar do produto ou do serviço não quer dizer que aquilo é um bom negócio para você. O que nós procuramos mapear é o seguinte, quando eu olho para um negócio, a gente não olha para a marca ou para o produto. Eu vou olhar para qual é o perfil do dono desse negócio, qual é o job description, no que ele tem que ser bom. E cada segmento tem um perfil diferente. Então, se você falar de educação, por exemplo, eu não preciso de um professor, eu preciso de um grande gestor comercial, porque o segredo de educação é pôr aluno para dentro. Dar aula é papel do professor, não do dono da escola. Se eu falar de alimentação, eu tenho lá o que o cara tem que ser bom. Abastecimento, processo, gente. Se eu falar de outros segmentos, cada um a gente consegue mapear quais são as características essenciais para aquele negócio. Quando nós pegamos, então, uma pessoa que está interessada em comprar uma franquia, nós vamos analisar o perfil dela, não um perfil bobinho, tem curso superior, tem não sei o que, no que esse cara é bom. Então, olha, esse cara é um grande gestor comercial, ele gerenciava uma equipe enorme, chicote nos caras todo dia, arrancava resultado. Então, existe um set de negócios onde ele provavelmente vai ter maior probabilidade de sucesso. Nossa. E é isso, esse é o match que nós tentamos fazer.
quando você fala qual é o perfil adequado, depende do negócio. Você não pode, e tem uns conceitos muito antigos no mercado. Aquela história assim, o olho do dono que engorda o boi. Na fazenda isso é verdade, meu amigo. Porque assim, o que é uma franquia na acepção da palavra? É um negócio que deu certo, que alguém transformou em processos para ser passível de replicação. Então, se você é um bom implementador e gestor de processos, você não precisa necessariamente presenciar o fato. Eu não tenho que estar do lado do caixa para saber se eu sou roubado ou não. Eu tenho processo para isso. Eu não preciso estar ali controlando a saída da mercadoria do estoque para saber se estão desperdiçando ou não. Eu tenho processo para isso. Então, essa questão de perfil... Então você alinha o perfil da pessoa com as características e as qualidades dela e também as expectativas dela do negócio. Exatamente. Mas é fundamental entender isso. Qual é o perfil adequado? Depende. Tem negócio que demanda dedicação integral, não tenha dúvida disso. Tem outros que não demandam, mas o discurso geral do mercado é: não, você tem que ficar lá com a barriga do balcão. Não, meu amigo, se fosse verdade, como é que nosso amigo Eric teria lá? Quantas franquias ele tem? 30, 40. Então, ele está no caixa de cada uma? Não, lógico. Então, é processo. Né? É processo. Então, existem negócios que demandam uma dedicação mais intensa e existem negócios que não só não demandam, como acabam destruindo a vida daquela pessoa. O cara emburrece. Eu compro uma franquia de café. O que eu vou fazer mais do que 1 a 2 horas por dia lá? Ficar assistindo o público passar? E ficar burro ao longo do tempo? Inclusive, se fosse assim, não teria crescido as franquias múltiplas que lá nos Estados Unidos está dominando o mercado. Aliás, é o contrário. Hoje, realmente... Eles vendem múltiplos. É a tendência. A tendência é vender franqueados que cresçam. E multifranqueados abrindo capital. Então você está falando de governança num cara que é operador de franquia. Você está falando de conceito de governança para um franqueado, porque tem muito multifranqueado com capital aberto. E hoje tem muitas ferramentas que ajudam, né, o sistema de gestão. Né? Isso é uma coisa que evoluiu muito. Por isso. É o que você falou. E se você perguntar o que eu acho que os franqueadores precisam evoluir, é no reconhecimento disso. Falar assim, meu amigo, para com esse discurso que franqueado necessariamente tem que ficar com a barriga no balcão e vá trabalhar sistemas de gestão que deem maior possibilidade do cara crescer. Dele crescer e ter uma melhor gestão, e ter um negócio mais saudável e melhor gestão. Então, é aí por aí que eu acho que está o próximo desenvolvimento do mercado. E existe preconceito com franquia da parte de alguns investidores? Você vê isso? Nossa, muito. Por que você acha que acontece isso? É porque, assim, você tem... Normalmente, eu dou palestra toda semana, pelo menos uma palestra por semana para investidores em franquia, né? Você sempre tem 2 grupos. Você tem os polianas, que são aqueles que acham que vão investir pouco dinheiro, não vão trabalhar e vão ficar ricos. Essa é a maior parte que procura franquia. Não, e você tem o outro lado que são os urucubacas. O urucubaca é aquele cara que vem com aquele discurso: eu tenho um vizinho que investiu em franquia e perdeu tudo. Porque você vai ser um empregado de luxo. Porque a franquia não te dá liberdade nenhuma. Né? Então, isso é o normal. Então, o nosso primeiro papel é desmistificar essas duas coisas. E para isso, você tem que ser muito honesto, você tem que ganhar confiança desses caras. Então, dizer assim, olha, o mercado de franquias não é um mar de rosas. Tá? É uma curva normal. Você tem 10% dos franqueadores que são excepcionalmente bons. Não vamos citar nomes aqui, mas 10% são excepcionalmente bons. Tem 10% no mercado que é bandido, salafrário, golpista, o que você quiser chamar. A gente é que nem falar que o PT reconhecer seus erros, né? A gente precisa reconhecer isso. O mercado não é um mar de rosas. O segredo é você saber selecionar os caras que são efetivamente bons, do ponto de vista, de novo, o negócio é bom, dá resultado, e o ambiente onde você está é um ambiente ético, construtivo, bacana, onde a gente tem confiança. Então, o primeiro fator para ganhar a confiança desses investidores é não ficar vendendo franquia como se fosse tudo lindo, que não é. Não é. Existe risco? Existe. É um negócio, como qualquer outro, é um negócio. Então, mas aí você cai na questão da cultura brasileira de negócio, que é muito incipiente. Mas aí eu acho que tem uma falha aí que eu acho que a BF deveria tentar corrigir, que é fazer um acompanhamento mais de perto do índice de mortalidade aí de franquia, né? Porque ninguém tem esse número e criou aquela fantasia de que é um sucesso. Franquia é sinônimo de sucesso.
90 e tantos % é um Tá sucesso. crescendo sempre acima do PIB. Aí eu me lembro daquela história do cara que não sabia nadar e morreu num lago de profundidade média de 1 metro. Entendeu? Então, você tem muitas variações do setor, é exatamente o que você falou. Você tem franquias espetaculares, que são muito profissionais e o negócio é bastante rentável, e tem franquias realmente que não tem estrutura nenhuma, o cara nem deveria estar franqueando, e ele acaba iludindo alguns incautos, porque não é Mas difícil. muitas vezes né? se iludindo. Muitas vezes ele mesmo se iludindo, aquilo que a gente estava falando antes, que o franqueador que não está nem preparado para sobreviver com o negócio, e ele fala, não, o negócio é bom, eu vou crescer, e já começa a franquear. Eu já peguei muita franqueador que franquia sem ter uma unidade e vendeu 20 franquias. Mas o mercado está indo para uma transparência maior. Por exemplo, nessa última convenção de franquia, numa mesa redonda, foi colocado assim, qual é o índice de repasse das suas empresas? E a gente chegou, dependendo do mercado, por exemplo, de alimentação, um número adequado, ou um número normal que se entende lá, é 8% da rede em repasse o tempo todo. Isso não é ruim, isso é saudável, porque eu tenho liquidez. Eu, como investidor, comprei uma franquia, eu quero saber se isso tem liquidez, é parte do jogo, né? Então você vai amadurecendo isso aos poucos. Eu acho que nós estamos num bom caminho, assim, independente de qualquer coisa. Agora, vamos falar um pouquinho de setores, nichos, né? O que você vê aí no futuro que seja mais promissor? Porque realmente não está fácil a gente olhar e ver o que vai realmente ser mais promissor, né? Você que está mexendo no dia a dia de analisar diversos setores. A grande mudança que teve nos últimos anos, e eu não acreditava que isso fosse acontecer, eu não recomendei isso para clientes meus e fui vencido pela realidade, é que assim, eu não acreditava nesse particionamento de ofertas. Deixa eu explicar o que é isso. Há algum tempo atrás, a gente dizia assim, salão de cabeleireiro. Então, a mulher vai ao salão de cabeleireiro no sábado de manhã, passa a manhã inteira e faz tudo. É one-stop shop, né? Então, a gente tinha muito o conceito do one-stop shop para um monte de coisas. E quando começaram a quebrar esse conceito e falaram assim, não, eu vou ter a podologia, eu vou ter a depilação, eu vou ter a manicure, eu vou ter o design de sobrancelha, eu falei, isso não vai funcionar nunca. Né? Isso não vai... E fui vencido pela realidade. Então, o que a gente vê hoje é o particionamento das ofertas, especialização das ofertas. Então, hoje ninguém tem tempo para parar 4, 5 horas. Uma mulher não tem tempo de ficar 5 horas no salão, mas ela tem meia hora para fazer a unha na hora do almoço, no dia seguinte ela faz a sobrancelha, no outro dia ela faz não sei o quê. Então, isso foi uma surpresa para a gente, foi uma coisa que é realidade, não é realidade. Eu tenho visto isso hoje, por exemplo, na questão de alimentação. Ao invés de eu aumentar o cardápio, né, o que eu faço? Eu especializo essa minha oferta, eu crio uma nova oferta. Tem um cliente nosso, que é uma rede, eles têm 4 marcas, e você vê que eles, ao invés de crescerem geograficamente, a estratégia deles agora frango é o negócio da vez, então eu crio um negócio de frango, uma galeteria. Hambúrguer, tá bom? Eu crio uma hamburgueria. Eu não vou aumentando o cardápio daquele meu restaurante original. Então, essa especialização da oferta me parece que é a tendência agora. Mas isso é uma discussão boa, viu? Porque o que a gente tem visto também é que esse particionamento, ele também é delicado. Porque como os custos são muito altos de locação, você ter um negócio também muito especializado, você não consegue fechar a conta. Então, uma coisa que a gente vem sentindo é que o cara começa com um nicho e ele vai ampliando um pouco o leque de produtos ou serviços dele, senão ele não sobrevive. Mas sabe o que está acontecendo, Paulo? Assim, por exemplo, esse nosso cliente, nós estamos fazendo alguns negócios onde você tem lá das 4 marcas, 4 ofertas dele, normalmente são vendidas 2 a 2. No mesmo espaço de uma loja, se você for no D&D, você vai encontrar isso. Nós inauguramos há 10 dias. Era um restaurante, no mesmo espaço nós fizemos 2. São 2 frentes
especializadas. A câmara frigorífica é a mesma, a coifa é a mesma, lá atrás é o mesmo. Ah. Mas o front-end, a parte do cliente, ele vê 2 ofertas específicas. Mas eu otimizo. Eu pago um aluguel para 2 ofertas. Aí é interessante. É isso que eu tô achando interessante, esse Aí tipo de colocação. Eu sou radicalmente contra monoproduto. Então é comum, quando a gente fala, por que paleta deu problema, cupcake deu problema, não sei o quê, porque é monoproduto, esse é um dos, tem alguns outros fatores, mas uma delas é monoproduto. Então, por exemplo, se eu coloco paleta na padaria do seu Manuel, seu Joaquim lá, ele está com o aluguel pago, pessoal pago, eu só preciso de 1 metro quadrado e uma tomada, e eu viabilizo o produto paleta ali. Agora, quando eu falo, não, pega esse negócio e faça uma operação inteira, uma loja só para vender paleta, isso é voo de galinha. Foi o que aconteceu mesmo. Foi o que aconteceu com o cupcake, com a paleta, com as brigadeirias, Frozen yogurt. com o frozen yogurt. Então, assim, mas é interessante que você vê que todos esses negócios de moda, eles têm a primeira onda da quebradeira, e depois vem uma segunda onda já mais madura. No caso do Frozen, você vê o Yogi. Né? Você vê o Yogi. O caso da paleta, capaz até que tenha loja, paleterias por aí, mas você vê o reposicionamento em que você está vendo los paleteiros e tal, no varejo. Isso Eu mesmo. consigo comprar. Esse é a loja, a paleteria como loja talvez não se viabilize, mas ela no varejo e tal. Eu, por exemplo, nós investimos num produto que vocês vão dar risada, que é pamonha, curar o suco de milho. Quando nos procuraram, falaram, queremos fazer franquia disso, eu falo, nem a pau, Juvenal. Esse negócio é um negócio para eu ter na padaria, no bar, na padaria, no bar, como mais uma oferta no mix desse cara. Então, acertar a dose é o segredo. Não, e uma coisa que a gente percebeu é que, às vezes, quando o cara ele cria o nicho, o criador do nicho, ele vai muito bem. E aí vem todo mundo atrás achando que aquele nicho é o correto. Só que aí, quem está no establishment de outros negócios começa a reagir. É que nem o design de sobrancelha. O Spa da Sobrancelha, o meu grande amigo Marco lá, criou o nicho do design de sobrancelha, só design de sobrancelha. E aí apareceu um monte de design de sobrancelha. Só que aí os salões que não eram especializados em fazer design de sobrancelha começaram a se especializar em fazer o serviço da maneira como o cara fez. Aí a competição fica extremamente difícil. O cara com monosserviço. E aí o cara começa a agregar produto, agrega outro serviço. Entendeu? Mas eu acho que é a mesma coisa que aconteceu com a paleteria. Quer dizer, o primeiro que criou, como era um negócio novo, foi fantástico. Os caras estavam ganhando muito dinheiro. Entendeu? Aí surgiram aquele monte de competidores e aí quase todos morreram. Falar em sobraram tendência, alguns. o que a gente está vendo é isso, essa especialização. Tem lugares que isso vai dar certo, tem lugares que não vai dar certo, né? Porque exagerou a mão. O cara exagerou a mão na especialização, né? Mas você vê o caso, por exemplo, do Jonas lá com a podologia. Então, a podologia, entre aspas, monoserviço, vai muito bem. Obrigado. O mercado está muito bem. Também, apesar de ele estar trabalhando com produtos, mas sempre... Não, faz parte do mix sinergia, dele, né? E 30% do faturamento dele é produto. Tem 10% que é 5% que é manicure. Mas aí é um pouco diferente, porque existe toda uma tecnologia por trás que ele desenvolveu. Eu me lembro que no caso da Sapataria do Futuro, por que não surgiram concorrentes? Porque era extremamente difícil. Tinha uma baita tecnologia para fazer o serviço. Eu trazia os equipamentos dos Estados Unidos, da Europa, não tinha nada aqui no Brasil, então nunca teve competidor. Mas quando o negócio não tem barreira de entrada, eu acho que aí que pega, aí... Não, eu diria assim, essas modismos, o que pega? Monoproduto, baixa barreira de entrada, né? E, nossa, tem mais um item. Monoproduto, baixa barreira de entrada, e acaba virando aquela onda, porque assim, o que acontece? Eu comia, e descobri, fora da nossa cultura. Normalmente, quando é de fora da nossa cultura, ele promove... Fora da nossa cultura, aí vira uma bolha e estoura. Uma bolha, estoura. Quando uma dessas 3 condições não está, aí a gente consegue, de alguma forma, administrar isso. Mas essas 3 juntas vão dar bolha. Essa é uma discussão muito rica, muito legal. Eu acho legal a gente pegar um tempo
falar de feiras e eventos, eu queria primeiro perguntar para você, você costuma fazer o showcase, né, pelo Brasil, eu queria saber como você vê a importância de feiras e eventos no franchising pelo Brasil, principalmente em cidades pequenas. Existe uma dificuldade muito grande hoje em se atrair candidatos à franquia qualificados. Essa é a grande reclamação de todo mundo. Difícil gerar lead. Difícil gerar lead qualificado. Exatamente. Né? Gerar lead você gera, muito lixo. Né? Mas lead Você qualificado... joga lá no AdWords, vem um monte. Exatamente. Mas, por exemplo, é comum, você pega os grandes sites de anúncio de franquia, então eu recebo lá um lead, vamos dizer, eu tenho essa hamburgueria de Fortaleza que é a nossa cliente, Barney's Burger. Eles recebem lá um lead através de um grande site, um portal de franquias, qualquer que seja. Eu nunca sei se esse cara clicou na marca Barney's Burger, se ele clicou no segmento alimentação ou se ele clicou em investimento de 500 mil reais, 500, 700 mil reais. Então, eu recebo um lead que não é necessariamente qualificado e dá um trabalho enorme qualificar esse lead. Franquia é um fetiche para muita gente, então tem gente que vai lá, clica em alguma coisa, pede informação, mas não dá sequência, né? Porque é um grande fetiche, todo mundo quer ter o seu negócio e por aí vai. O que nós acabamos voltando lá para a década de 90, e antes disso, feira funciona, feira da BF, funciona muito, porque é pancada, né? Um tiro de canhão. Eu vou lá, gasto 70, 80 mil reais numa feira da BF, e é um tiro de canhão. Eu tenho cadastro para trabalhar durante um bom tempo, mas para tirar um número... Vem gente do Brasil inteiro. E aí você qualifica, isso vai sair daquele, né, normal, daquele funil desse tamanho, vão sair alguns leads qualificados. E a gente entende que isso é importante, mas que também fazer eventos mais qualificados, eu consigo atrair gente mais qualificada. A gente tenta inverter um pouco a lógica. Aí, aproveitando o gancho, fala um pouquinho desse showcase internacional que a gente está desenvolvendo junto aí para dezembro. Era interessante para o pessoal entender como é que surgiu essa ideia e como é que ele vai funcionar. Nós fazemos o showcase já há 3 anos agora, estamos indo para a 8ª edição, e ele é um evento muito mais focado em qualidade e não quantidade. Então nós tentamos inverter a lógica, nós falamos assim, olha, eu quero pôr na boca do funil gente qualificada, que tem capital para investir, mais qualificada, e depois eu vou ver se ele tem perfil para aquele negócio específico. Entendeu? É diferente. Primeira pergunta, você tem dinheiro? Tem. Aí depois eu vou ver se você tem perfil para aquele negócio. Então, uma condição necessária a gente põe no começo. Por isso que a gente fala de mais qualidade e menos volume. Então, o Showcase foi desenhado originalmente para ser um evento para 100, 120 pessoas no máximo e 8, 10 franqueadores. Para você atrair esse público qualificado, você tem que entregar conteúdo. Não é ficar lá fazendo jabá. Ninguém gosta de um evento, um cara qualificado, um cara que tem muito dinheiro e tal, vai no evento ficar ouvindo propaganda, jabá. Então a gente tem que entregar conteúdo de verdade. Então essa fórmula funcionou muito bem. Eu vou fazer o evento num lugar qualificado, nós sempre fizemos no World Trade Center, agora com a parceria com a Global, nós estamos indo para o Banco do Brasil, né, para um auditório do Banco do Brasil, com o patrocínio do Banco do Brasil. Então assim, a ideia é fazer num local qualificado, com conteúdo interessante para esses caras, para esse público específico. Eu não quero atrair todo mundo, eu quero atrair quem tem um perfil específico. E outra questão que é importante é que a relação candidato com o franqueador tem que ser tal que eles consigam ter corpo a corpo. Porque uma das coisas que atrai esse cara é poder falar com o diretor ou com o franqueador daquela marca. Isso é atraente para ele poder ter contato direto e não com o gerente de expansão, com o assistente de expansão. Ele vai ter contato direto com o C-level daquela empresa. Então isso atrai candidatos mais qualificados. Essa parceria com a Global nós fizemos agora para fazer uma versão internacional do evento, ou seja, um evento apenas com franqueadores ou que já estão no Brasil, franqueadores internacionais que já operam no Brasil, ou para franquias internacionais que querem entrar no Brasil. Do mesmo lado, quer dizer, do outro lado, do ponto de vista do investidor, nós estamos vendo isso. Olha, quem procura negócios, que tem um certo capital para investir, mas que procura negócios inovadores, ou que tem a visão para isso, que não é todo mundo que pega isso também. Por exemplo, eu tenho muitos clientes que quando falam de uma franquia internacional, falam, mas tem risco cambial. Então esse cara não é perfil para isso. Lógico. Esse cara que está mais preocupado com o risco cambial para eu trazer sorvete ao alfajor da Argentina,
Esse cara não vai comprar uma franquia internacional, no Lógico, problem, não lógico. é para você esse evento. Né? Então a gente procura trabalhar qualidade, não quantidade. Pela primeira vez, por fazermos a parceria com o Banco do Brasil, por exemplo, 50% do público vem do Private Bank do Banco do Brasil. E nós estamos treinando os gestores do Banco do Brasil para quem eles devem entregar o convite. Não é para grande distribuição. Lógico. Até porque os convites são limitados, são 120 pessoas. Então isso é muito trabalhado na qualidade. A nossa experiência com esses eventos é que tem, todo mundo sai de lá com alguns negócios encaminhados. Né? Os franqueadores saem com negócios encaminhados e a experiência de quem participa, se ele já não contrata uma franquia ali na hora, o contrato que eu digo já não engata numa negociação, pelo menos ele sai mais motivado para fazer um negócio de franquia, porque a linguagem é uma linguagem mais sofisticada que a gente usa. A gente trata esse candidato de uma maneira um pouco mais sofisticada, falando números que fazem sentido, com um conteúdo que faz mais sentido. Então isso tem dado uma boa repercussão. Então o evento vai ser 12 de dezembro, né? 12 de dezembro, aqui no Banco do Brasil. O site Franchise Showcase já deve estar com as informações sobre o evento. Existem lá vídeos das edições anteriores, a gente até recomenda para quem quiser assistir os vídeos, porque nós temos depoimentos bastante fortes ali, tanto de pessoas que participaram do evento, como franqueadores. E o momento eu acho que vai ser super oportuno. Na A verdade, gente já tem uma definição política no país, tem uma expectativa bastante boa, né? De futuro, né? De melhoria das condições do na verdade, mercado. o mercado vem bom, né? Pelo menos o nosso nicho, que são esses investidores mais qualificados, ele já vem bom. há algum Mas eles tempo. já estavam percebendo isso. Então, ele vem bom por causa da Selic baixa. Quer dizer, a lógica hoje desse investidor em franquia, e não entendo Não tem errado. opção de investimento. Não né? entendo errado, que muita gente, quando a gente usa o termo investidor, fala assim, esse cara só quer pôr dinheiro, não quer trabalhar. Não, não é isso, é só uma nomenclatura. Pode chamar de candidato, o que você quiser, tá? Mas a razão principal desse cara procurar uma franquia é o seguinte, olha, o meu dinheiro na XP hoje está rendendo 7, 8% ao ano líquido no imposto de renda. Eu tenho uma certa segurança? Tenho, mas não me sustenta. Se eu puser R$1 milhão lá e for viver disso, eu estou desempregado. Eu tenho R$1 milhão aplicado na XP, eu não vivo com 7, 8 mil reais. Agora, com R$1 milhão eu consigo um negócio que me gere 25, 30, 35 mil reais por mês. Isso sustenta a minha família. Então, a lógica desse novo investidor com a Selic baixa, com a remuneração do capital baixo, eu preciso ir para o mercado real, eu preciso ir para a economia real. E nesse sentido, esse cara que nunca investiu, a franquia é o Porto Seguro. Então, por isso que a gente defende que essa linguagem tem que ser mais sofisticada. Eu preciso me comparar com o mercado financeiro, né? Eu preciso falar de risco, eu preciso falar de taxa de risco, arbitragem de risco, eu preciso falar uma linguagem um pouco mais sofisticada para atrair esse cara. De novo, existe um preconceito quando a gente chama esse cara de investidor e fala, mas esse cara não quer trabalhar. Quer sim. Quer dizer, não são todos. Mas eu prefiro colocar lá na boca do funil 100 caras com dinheiro para tirar 10 que tem o perfil, do que eu colocar 10 mil lá para tirar 10 aqui que tem dinheiro. Então, mas o showcase, nós estamos bastante animados nessa parceria com o Banco do Brasil e com a Global. Já temos algumas marcas internacionais vindo de fora confirmadas, algumas que já estão operando no Brasil também confirmadas, e agora só temos uma definição com o banco, que pedimos para eles agora, definida a eleição, nos dizerem quem é o consultor econômico que vai lá nos dar uma palestra sobre perspectivas para 2019. Puta, vai ser Esse ótimo, nós estamos aguardando essa definição só. Leva um ministro, novo ministro. Ficaria Paulo feliz Guedes. com o Ricardo Amorim. Paulo Guedes. Perfeito. Bom, falando de franqueadores, de investidor que está procurando negócios, eu queria saber, você tem alguma dica para esse cara? Ele vai sair do mercado onde ele está ganhando 8, 10% ao ano, vai montar uma franquia. Ou perdeu o emprego. Ou perdeu o emprego. Você tem uma dica? Qual dica você deixa para ele reduzir o erro, a margem de erro dele ao escolher uma franquia? Bom, o primeiro e principal fator é essa questão que a gente estava falando de perfil. Quer dizer, não necessariamente seu gosto pessoal é que deve direcionar a sua decisão. Então é importante que você tenha empatia com o negócio, mas não paixão. Né? Empatia é uma coisa, porque isso vai te dar energia para você pesquisar, para você acordar cedo e batalhar por aquilo. Isso não quer dizer paixão. Paixão te cega.
né? Não é à toa que paixão vem do grego pathos, que é sofrimento, né? Então a paixão vai te gerar sofrimento. A empatia é o melhor. Bonita essa, né? Papo de negócio é cultura. Então, essa é a primeira questão. Qual é um negócio mais adequado? Segundo, é que do ponto de vista de análise formal, tomar alguns cuidados para fazer conta direito. Então, o mercado, por exemplo, tem mania de falar em prazo de retorno. Prazo de retorno, payback, em tempo, é uma medida muito frágil. Ela era adequada quando a gente estava, talvez adequada quando nós estávamos num período de inflação alta. Então, se eu quero que o meu investimento retorne o mais rápido possível para pegar esse dinheiro e voltar para o mercado financeiro. Essa medida nunca foi. Se você falar com alguém que faz valuation ou faz M&A, ele vira na tumba se você falar isso. É a pior medida que a gente tem para avaliar um negócio é o prazo de retorno. É a pior delas. Necessariamente vai te levar a decisões erradas. Tá? Então, fazer conta direito, saber arbitrar risco, né? Qual é o grau de risco que eu... E isso é um número. Né? Qual o grau de risco que eu quero pôr? A minha taxa de risco, minha taxa de livre de risco, mas o meu risk premium. Analisar TIR do projeto, ter boas informações para saber quando eu faço um planejamento financeiro, no que isso foi baseado, em experiência real, em números reais. Né? Então, fazer uma boa avaliação financeira é fundamental. E outra coisa é assim, o mercado de franquia é cheio de questões. Quando eu vou nós vamos comprar uma franquia, ouço questões assim do franqueador quando eu vou negociar uma cláusula contratual. Eu não posso mexer no contrato, porque eu não posso ter um contrato diferente para cada franqueado. Ora, se eu tenho razão e o seu contrato está errado, mude a partir de agora. Então existe uma posição meio rígida de franqueadores quando fala de contrato, e que a gente precisa passar por cima disso. A gente precisa negociar sim nos contratos e nós precisamos uma negociação... Tem flexibilidade, né? Não, mas do ponto de vista do comprador, né, quem está procurando, precisa saber, precisa negociar contrato, e se levar uma porta da cara, o cara fala, não negocio, muito obrigado, passe bem, eu vou procurar outro negócio, né, que seja mais adequado. E a análise financeira, que eu entendo ser fundamental. Deixa eu falar um pouco, aproveitar a sua experiência lá com a FESAI. A gente tem visto, o Brasil é um país difícil para entrar marcas estrangeiras, tanto que nós só temos 5% das franquias no Brasil são estrangeiras, quando nos países mais desenvolvidos chega a 20%. O que você aconselharia na melhor maneira de alguém que quer trazer uma marca estrangeira para ser bem sucedido? Bom, acho que são alguns passos. Primeiro, um projeto muito bem feito para chegar naquele número, qual é o número mínimo de unidades próprias que eu preciso ter, ou a mínima de escala que eu preciso ter para viabilizar o negócio, sejam unidades próprias, sejam franquias. Tá? E isso vai gerar qual capital que você precisa. Segundo, planejamento tributário. Isso é fundamental, porque no Brasil é uma bagunça tributária e é muito difícil os gringos entenderem isso. E mitigação mas o principal é isso, a gente conseguir falar desde o planejamento tributário, esse negócio, essa questão de escala e se eu tenho importação ou não, é um planejamento financeiro muito bem feito, para não ter problemas no meio do caminho. Se você não tem fôlego, não tem capital para chegar naquela escala mínima, não faça. Não, nem comece. Né? Nem comece. Então a gente aí volta aquele assunto que a gente falou no início, que é perfeito. O cara também ele acha que ele pode trazer uma marca, montar uma unidade e sair subfranqueando, achando que ele vai crescer e resolver o problema dele. É a mesma coisa, quer dizer, ele tem que ter a capital para se estruturar e viabilizar com unidades próprias, para depois partir para subfranquias e se expandir. Esse processo não é barato, seja do ponto de vista de divulgação, lógico, não é barato. Então... Mas é o mais seguro tanto para o master, quanto para o franqueador estrangeiro, quanto para os franqueados que vão entrar. A outra questão só... A gente tem visto alguns casos aí de muito sucesso, e aí a gente vê que o problema sempre está na pessoa que está fazendo e na maneira de fazer, né? Você vê o Johnny Rocks lá, que é um exemplo de sucesso no Brasil, entrou num mercado altamente competitivo, com mais uma hamburgueria, só que ele soube posicionar bem, tinha experiência operacional, implantou com sucesso,
unidades próprias e agora está crescendo com sucesso. Então, mas a questão mercadológica também é super importante. Por exemplo, já me pediram para fazer um projeto para trazer a Cinnabon para o Brasil, né? E eu disse que eu não acreditava. Porque o que é a Cinnabon? Entra naquilo, na bolha que você falou É Cinnamon Roll. Eu falei assim, vamos fazer uma coisa, deixa o Starbucks vender Cinnamon Roll, deixa a Mr. Cheney vender Cinnamon Roll. Quando o produto estiver implantado no Brasil, quando as pessoas acreditarem no, consumirem aquele produto, já tem um volume de consumo, Sim. aí eu trago a Aí Cinnamon. você faz o café. Eu paguei muito caro para trazer a Fast Science para o Brasil, para você ter ideia. Nós vendíamos faixa não a 4 vezes o preço do mercado, eu vendia a 40 vezes o preço do mercado. Foi muito difícil implantar a Fast Science no Brasil. A gente custava muito caro, porque mudou a tecnologia. Então a gente custou, eu cheguei a dever 2 milhões de dólares, né? Tinha sócio capitalizado para bancar essa história, mas até a gente virar e começar a ganhar dinheiro demorou muito. Então, essa inovação de produto tem que tomar cuidado, isso custa caro. Né? Então, esse planejamento financeiro quer dizer que não é para fazer? Pelo contrário, tem que fazer direito, tem que fazer bem planejado, e para isso tem consultorias e gente com experiência no mercado para parametrizar esses negócios. Bom, é isso aí, foi ótimo. Nós temos aqui o Renato. Há quantos anos você está no mercado, Renato? Nossa, desde 92, faz um pouquinho. Né? Bom, quase 30 anos. Eu queria agradecer muito aí a sua presença no nosso programa Papo de Negócio e Franquia e te desejar muito sucesso na sua carreira agora como consultor com a Kickoff. Eu que agradeço pela oportunidade de falar com esse... Eu sou um que assiste o programa, então eu sei que o mercado de franquias assiste em peso. Agradeço pela oportunidade. Obrigado por aceitar o convite. Valeu, gente. Até o próximo Papo de Negócio e Franquia. Toda terça-feira às 10.